Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do InspiraCast, a sua dose semanal de inspiração. Eu sou Júlio Volpe, sou apresentador desse podcast e também fundador e CEO da Croma, um lugar onde você pode encontrar vários programas para desenvolver competências e aprimorar a sua liderança. Como você já sabe, o InspiraCast vai ao ar toda segunda-feira pela manhã e tem o objetivo de fornecer um conteúdo que inspire você a inspirar outras pessoas. Então conta comigo nessa jornada semanal de inspiração. E nos primeiros episódios nós estamos falando justamente sobre essa habilidade, que é a capacidade de inspirar outras pessoas. Talvez no primeiro episódio possa ter ficado uma impressão de que a inspiração é uma habilidade especial, reservada para quem está em uma posição de liderança. É claro que a liderança é muito potencializada pela inspiração. Quanto mais inspirador for um líder, mais ele vai conseguir efetivamente conectar as pessoas que lidera aos seus propósitos e aos seus objetivos. Mas não se engane, a inspiração é um poder especial, sim, mas que pode ser desenvolvido e aprimorado por cada um e cada uma de nós. Então, se você está seguindo esse podcast e se perguntou na semana passada, será que esse negócio de inspiração é para mim também? Eu posso dizer para você categoricamente sim. Você está no lugar certo. E aliás, já no começo desse episódio eu quero te fazer um convite. Se você ainda não seguiu o InspiraCast na sua plataforma de áudio, eu recomendo que você faça isso ao final desse episódio, para que toda semana você receba um lembrete de um novo episódio disponível para que você possa conquistar a sua dose semanal de inspiração. Eu queria começar o episódio de hoje te fazendo uma pergunta. Por que será que a gente acha que a inspiração é uma habilidade só dos líderes ou é um poder especial? Como eu disse para você, sem dúvida nenhuma, eu considero inspirar um poder super importante que cada um e cada uma de nós pode desenvolver. Desenhar essa habilidade ao longo do tempo e perceber que você pode trabalhar nela como uma forma de conectar ou de ampliar sua capacidade de conexão com outras pessoas é algo extraordinário. Eu tenho 25 anos de carreira no mercado financeiro e durante esse período liderei grandes grupos de pessoas. Já fui responsável pela liderança de mais de 60 mil pessoas em uma grande instituição financeira. E eu tenho certeza que muitos dos grandes resultados que eu fui responsável por organizar e por entregar junto a esse time, porque eu não fiz nada sozinho, foi por conta da capacidade de inspirar outras pessoas. E quando eu falo inspiração, eu estou falando na capacidade de eu mesmo estar convicto do meu propósito para que eu possa fazer com que as pessoas também percebessem a importância desse propósito e decidissem se conectar a ele. Eu falo disso no meu primeiro livro. Ninguém se importa até saber o quanto você se importa. Você pode acessar esse livro na Amazon ou na livraria mais perto de você para você conhecer um pouco da minha perspectiva de liderança, focada nesse conceito de que ninguém se importa com aquilo que você pensa até saber o quanto você se importa. O quanto você, na sua atividade, seja você líder ou não, está preocupado e assim, conectado, né, comprometido, aliás, em demonstrar nas suas atitudes que você se importa com aquilo que você está falando, que você se importa com as pessoas com quem você esteja falando. E esse é o princípio da inspiração. O princípio da inspiração é que você consiga traduzir nas suas atitudes e nos seus gestos aquilo que você está falando por meio de suas palavras. É nesse sentido que eu digo que a inspiração é uma escolha que está disponível para todo mundo, para cada um e para cada uma de nós. Você pode sim escolher ser uma pessoa inspiradora e desenvolver essa habilidade através dos seus exemplos e das suas atitudes. A inspiração não é uma habilidade que está conectada com falar bem, com usar boas palavras, com um microfone ou um palco. Ela está muito mais conectada com a sua capacidade de transmitir propósito
e significado naquilo que você faz. É nesse sentido que ela não é uma condição ou uma especificação de quem está em uma posição ou em um cargo, porque ela não está relacionada a você estar falando com um grande público, mas ela está relacionada com aquilo que você tem dentro de você. A inspiração é uma força que cada um e cada uma de nós pode acessar se quiser se relacionar com outras pessoas. Porque se você não fizer isso por meio da inspiração, possivelmente as técnicas que você vai usar serão técnicas que já são um tanto quanto ultrapassadas. Quando a gente fala de comando, controle, gestão por disciplina, coerção, todo esse tipo de mecanismo que em algum momento fez muito sentido, por exemplo, na história da liderança, hoje, com os múltiplos desafios que nós temos, a revolução digital, a revolução que nós vivemos em termos geracionais, de padrões de comportamento influenciado pela convivência de tantas gerações com tantas perspectivas diferentes, faz com que nós precisemos cada vez mais conectarmos propósito uns dos outros, se quisermos de fato ter grandes vitórias coletivas, se quisermos de fato conectarmos pessoas para construir especificamente algo que seja relevante para todo mundo. Quando eu falo de inspiração, portanto, eu estou falando muito mais do seu jeito de ser, eu estou falando muito mais da forma como você se comporta e traduz na sua vivência e na sua prática os seus objetivos, os seus propósitos e as suas crenças, do que necessariamente de uma técnica que você possa aprender para falar melhor, para falar em público ou algo nesse sentido. E aí tem um aprendizado bastante importante quando o assunto é inspiração. Esse aprendizado diz que inspiração é algo contagiante. Eu aprendi isso com uma professora que hoje, na verdade, é uma parceira de trabalho em um recente curso que eu fiz nos Estados Unidos. Ela disse certa vez na sala de aula que as coisas boas são contagiantes, que as emoções são contagiantes e, portanto, na minha perspectiva, que a inspiração é contagiante. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando você está ali no auge da sua inspiração, quando você está conectado com o seu propósito, decidido com aquilo que você precisa fazer, você passa para as pessoas com quem você convive uma energia super positiva. E é essa energia super positiva que estabelece um laço, um elo de conexão entre você e, se você for líder, por exemplo, com as pessoas que você lidera. Se você não for líder, da mesma forma, é essa energia positiva que conecta você com seus colegas, com a sua família, com as pessoas com as quais você trabalha e faz com que as pessoas conectem os propósitos umas com as outras. É essa capacidade contagiante da inspiração que faz com que ela seja tão importante em todo e qualquer tipo de ambiente. E talvez aqui você esteja se perguntando: ah, mas essa história de a inspiração ser contagiante é algo que eu não consigo enxergar na prática, no meu dia a dia. Muito bem, eu vou citar para você aqui alguns exemplos que podem te ajudar a entender como essa inspiração pode de fato ser contagiante. O primeiro exemplo que eu queria citar ou compartilhar com você diz respeito a, por exemplo, você já ter passado por essa situação. Um colega de trabalho ou alguém da sua convivência que enfrenta um problema, um grande desafio, de repente uma doença na família. Aquela pessoa teria todos os motivos do mundo para chegar hoje, segunda-feira, no ambiente de trabalho ou onde vocês convivem, na escola, na faculdade, enfim, no grupo, com um sentimento meio para baixo, meio desanimado, meio querendo entregar um pouco os pontos, porque está passando por um problema difícil. Mas você convive com uma pessoa nessa condição que, quando chega no ambiente onde vocês convivem, saúda todo mundo com um efusivo bom dia. E faz daquele bom dia um movimento, um ponto de virada que contagia todas as pessoas. E naquele momento você se pergunta: puxa vida, eu
que muitas vezes não tenho nem metade daqueles problemas ou daquelas dificuldades, não estou conseguindo transmitir para as pessoas toda essa energia, toda essa vontade, e essa pessoa que eu sei que tem um problema sério, que está enfrentando um desafio muito grande, encontrou uma forma de contagiar e de levar uma energia positiva para as pessoas no ambiente. Talvez eu, que devesse contagiá-la com a minha energia positiva, estou me sentindo aqui contagiado e inspirado por essa energia. E olha só, nesse momento acontece um ponto de inflexão super importante. Você se sente inspirado por esse ato, por esse gesto, o seu comportamento muda e você também passa a inspirar outras pessoas através dos seus próximos gestos. É nesse sentido, é nesse exemplo que eu digo para você que a inspiração é algo contagiante. Mas, Júlio, quer dizer então que a inspiração é contagiante só num contexto assim mais desafiador? Não. Posso te dar um outro exemplo. Sabe aquela mãe de família que trabalha com você e que às vezes modo de dizer, né, que com certeza acorda cedo, prepara o café para os filhos, pega uma longa condução para chegar no trabalho, chega no trabalho, trabalha o dia inteiro de maneira extremamente dedicada, depois à noite pega uma outra condução, vai para a escola para estudar, porque está querendo se preparar para um próximo desafio ou para um próximo passo. Talvez, por ser uma pessoa com um pouco mais de idade do que a média dos estudantes universitários, talvez pensasse: ah, isso já não é mais para mim. Mas aquele exemplo te inspira. Aquele exemplo promove em você uma mudança de perspectiva a respeito do seu próprio cenário, do seu próprio contexto, que faz você mudar algumas atitudes. Talvez, ao invés do exemplo ser uma pessoa que vai buscar, no período da noite, um desenvolvimento, uma educação, uma forma de progredir na sua própria trajetória, eu também pudesse falar de alguém que passa também o seu dia todo trabalhando e no período da noite encontra um tempo para desenvolver um trabalho voluntário, ajudando crianças, ajudando famílias, ajudando de maneira geral pessoas que precisem de ajuda. Pois é, esse tipo de exemplo, que também é extremamente inspirador, mostra para gente que inspirar não é uma atitude ou uma habilidade reservada para algumas pessoas. Se você parar nesse momento e fizer uma boa reflexão com você mesmo, com certeza você vai encontrar um exemplo do seu lado, próximo desses que eu contei, ou algo que esteja conectado diretamente com você, que não tenha nada a ver com liderança, mas que sirva para você de exemplo para dizer: realmente, eu posso inspirar outras pessoas e eu posso me inspirar por outras pessoas. Aliás, eu queria até fazer uma observação a respeito desse ponto. O primeiro movimento da inspiração, muitas vezes a gente foca nessa capacidade como ganhar uma habilidade para poder inspirar outras pessoas. Mas o primeiro e verdadeiro momento da inspiração é quando você tem a capacidade de inspirar-se a si próprio. Esse movimento é tão importante porque não há como você inspirar aos outros um propósito, um objetivo ou um desafio se você não estiver comprometido com esse próprio propósito. Se você não estiver comprometido em auto-inspirar-se. Então, se eu puder nesse episódio de hoje te propor uma segunda reflexão, é o quanto você tem sido inspiração para você mesmo. Agora, vou fazer mais uma pergunta. Hoje o nosso episódio está recheado de perguntas importantes. Por que inspiração é tão importante então? Mais do que uma simples habilidade, ou mais do que uma necessidade que você tenha de conectar com alguém, a inspiração é algo que nós precisamos no dia a dia. Ela nos dá energia para continuar. Porque no nosso dia a dia, eu acredito que na vida de vocês também seja assim, pelo menos na minha a gente encontra desafios, a gente encontra aquilo que a gente costuma chamar costumeiramente de problemas o tempo todo.
As coisas não saem do jeito que a gente planejou 24 horas por dia, 7 dias por semana, 100% das vezes ou das ações que nós planejamos. E para vencer muitas vezes o desafio de lidar com os imprevistos, com as coisas que saem fora das expectativas, com os objetivos que muitas vezes nós julgamos maiores do que a nossa própria capacidade, nós precisamos de uma energia para poder seguir adiante. E essa energia de seguir adiante é justamente a inspiração quem nos fornece. É justamente a possibilidade de encontrar em alguém a referência para a gente dizer: poxa vida, se tal pessoa faz, se tal pessoa consegue, se tal pessoa acredita no meu potencial, por que eu mesmo não vou conseguir? Por que eu mesmo não vou fazer? Por que eu mesmo não vou acreditar no meu potencial? Você percebe então por que a inspiração é tão importante no nosso dia? Porque ela nos dá a energia para seguir. Diante de um desafio, diante de um objetivo, ou mesmo diante de uma dificuldade ou problema, é a inspiração que nos conecta com o propósito, com o significado e nos faz dar o próximo passo. E depois desse próximo passo, tantos outros passos que nos ajudam de fato a superar os desafios. A inspiração é essa grande ferramenta que nos habilita a dar o próximo passo. Essa mensagem especial que eu gostaria de deixar a você para poder dizer de maneira muito clara que inspiração não é um atributo especial de nada nem de ninguém, mas uma escolha que você pode fazer para tornar a sua habilidade de se conectar com outras pessoas e ajudá-las a contribuir no seu próprio objetivo seja ainda maior. Eu quero agradecer por você estar seguindo no InspiraCast todas as segundas-feiras. Como eu disse no começo do episódio, o meu convite é para que você salve, compartilhe e siga o InspiraCast, para que você seja avisado todas as segundas de um novo episódio disponível. Como você já sabe, ao longo dessa série, nós traremos aqui vários convidados que vão compartilhar de assuntos importantes de como a inspiração pode ajudar a cada um e a cada uma de nós a superar seus desafios e atingir grandes objetivos. Muito obrigado e até o próximo episódio.